O Anésio Cardoso Ribeiro, sou natural aqui de São Bento, Sapucaí. Hoje eu estou com 63 anos. Meu nome é Benedito Mauro, né, Rosa Vieira, mais conhecido no município Professor Maurinho, né? Eu sou natural de São Bento mesmo. Eu tive uns anos fora, né? Estudei no Vale do Paraíba, morei em São Paulo e depois retornei, né? Voltei ao exercício da minha profissão de professor. Eu me chamo Gustavo, né? Luiz Gustavo Pereira, sou daqui de São Bento, nascido, sou nativo de São Bento, né? Muita gente às vezes acaba chegando aqui na nossa pousada, no nosso espaço, aqui no nosso cantinho, e acaba perguntando: quem nasce aqui em São Bento é o quê? Sou mentista. Os meus pais de São Bento, enfim, minha família toda, meus irmãos moram aqui. Casei com a Giane, vai fazer 21 anos agora em janeiro. Eu sou Vera Mazagão Ribeiro, eu estou aqui em São Bento há 15 anos, né? Primeiro comecei com empreendimento, comprei um terreno, a gente começou a plantar oliveira, construímos a Olic, e aí há 10 anos comecei a morar aqui mesmo, a ter um envolvimento maior. E a gente sempre teve nessa questão aí do bem comum, né? Como ele tem um tempo grande ainda no movimento estudantil, e faltava, a gente sentia que faltava alguma coisa mais aqui em São Bento. Daí nós começamos a fazer um trabalho. Aqui existia um pessoal muito bom, então a gente percebeu que tinha muita gente com ideais progressistas na cidade para ficar simplesmente perdido, o pessoal ali um aqui e outro lá. Ser petista hoje é nada mais do que a gente defender essas bandeiras, a distribuição de renda, a questão do meio ambiente, de uma sociedade que seja uma sociedade justa. Quem é petista de fato, está no sangue, faz militância em prol da comunidade, é petista mesmo não sendo filiado. E a nossa ligação com o PT é grande, aqui na casa do meu pai, aí por longos anos sempre teve uma bandeira bem grande mesmo, do PT hasteada, e ficou aí essa bandeira, entende? Por muitos e muitos anos. Né? Quem é. Que para mim eu acho que o PT, com todos os seus defeitos, tem essa vantagem de ser um partido de fato, né? As pessoas são petistas, né? Os outros partidos que tem aqui na cidade, eu acho que as pessoas ocupam só para ganhar a eleição, mas eu acho que o PT não, o PT tem essa coisa de que é uma construção coletiva, popular, e que tem 50 anos aí de construção, né? E que tem esse princípio de fazer as coisas pela base, de romper essas elites que estão sempre se revezando no poder e abrir, né? Distribuir esse poder para mais pessoas, para que mais pessoas se sintam com capacidade de interferir, de propor coisas para a sua cidade, para o seu país. Por estarmos numa cidade que é um tanto quanto conservadora, ser petista é uma questão mesmo de ideal, né? 2 décadas atrás a gente acabou iniciando uma vida mais ativa na militância política da vida pública, né? O desejo foi quando, naquela eleição agora em que Lula ganhou, né? Nossa, eu preciso fazer alguma coisa concreta, né? Para fazer frente a uma cultura que eu estava achando extremamente nociva, né? E que explora tanto a fé das pessoas para promover um tipo de política que eu realmente acho horrível, né? Que é populista, que é baseada em valores de violência, de clube de tiro, de arminha. Então eu falei, bom, em vez de eu ficar reclamando só disso, angustiada, eu achei bom, vamos tentar mover alguma coisa concreta nesse campo político. A gente sempre teve em mente, né, o bem comum e o bem do município, né, da cidade, né, durante todos esses anos que eu tive aí na militância. Em 2001, 4 anos antes, eu me filiei a um partido e me lancei então candidato a vereador. Quem na época foi prefeito da minha época foi o Adhemar do Coiote. Aí o Adhemar deixou de ser eleito, eu também, naquela oportunidade eu tive bem votos, eu acho que eu tive 111 votos, isso em 1997. E passou as eleições, eu me filiei ao PT, já. Isso eu acho que em 1999, ou coisa parecida, eu já me filiei ao PT. Um pouquinho antes de São Bento, eu me filiei no PT, já no início do partido.
Então eu estou nessa jornada do PT desde seu primeiro respiro. E foi aí então que eu me filiei ao PT e comecei a trabalhar com outras pessoas aqui na cidade. Quando apareceu uma primeira pessoa falando, não, eu sou PT, apareceu o primeiro santinho do candidato, tudo, foi aparecendo mais pessoas. Então nós acabamos nos juntando por afinidade. Então, outras pessoas tinham familiares fora da cidade, que morando em outra cidade, que eram PT. Então o pessoal foi trazendo isso para cá. Então não foi difícil montar esse primeiro grupo. Foi fácil até montar. E daí para frente ele seguiu. Né? Eu acho que depois disso vieram muitas outras pessoas assumindo que eram PT. Eu acho que isso foi bom, que abriu um caminho. Tirou um pouquinho dessa questão daquele medo seguinte, ó, eu sou PT. Nossa, você é PT. Acho que isso já passou o tempo, né? Também se mostraram, primeiro anti-Bolsonaro, a gente formou um grupo de pessoas que era contra a eleição de Bolsonaro, tanto naquela eleição, esse grupo já se reuniu na primeira eleição quando o Bolsonaro ganhou e depois nessa segunda eleição quando ele perdeu por Lula. Esse grupo foi se formando e aí deu esse desejo de enraizar aqui também, né? Porque a sensação que a gente tinha é que aqui em São Bento isso não tinha cabida, né? A gente ficava pensando, puxa, existe uma política tradicional aqui que é muito pouco ligada a partidos, que é mais ligada a pessoas, a famílias tradicionais que vão se revezando no poder, mas de repente não, a gente começou a descobrir que não. Por exemplo, que o PT já tinha tido um diretório ativo aqui, já tinha elegido vereadores e um prefeito que marcou época na cidade, né, o Geraldo. Então a gente foi descobrindo essa história, né, e descobrindo que aqui, entre as pessoas nascidas em São Bento, que estão aqui em São Bento há muito tempo, tinham pessoas identificadas com esses valores, né? Daí foi na época que nós decidimos montar o diretório do PT, que foi o primeiro diretório do partido na cidade, por volta de 1985, 86, né, já faz um bom tempo, onde a gente fez essa estrutura. Uma cidade como São Bento Sapucaí, que tem um perfil conservador, surgiu o PT da cidade, foi algo interessante. Mas na época nós viemos com um viés diferente, nós viemos com um viés progressista, um pessoal que queria melhoras, um pessoal que tinha uma cabeça diferente, um pessoal que queria conversar mais, queria buscar espaço através de um trabalho. Então tinha uma ala que trabalhava mais na área cultural, músico, pessoal que administrava o clube, escola de samba, tinha professores, tinha um pessoal que já participava de um grupo ecológico, que já discutia meio ambiente, e um pessoal também ligado à comunidade de base da igreja. Foi um núcleo muito bom, tá? Um pessoal muito interessante, e que eu acho que um grande viés que nós temos montado o partido foi o seguinte: nós botamos a cara na rua. Então, gente, existe o PT pode estar em São Bento precisa do PT, São Bento precisa do pessoal mais progressista para a cidade, né? E fomos à luta aí, entende? Cara em cara, somos nós, até hoje somos nós, né? Em 1999, começou-se um movimento para a construção de um grupo, né, que se imaginava ser candidato a governar no São Bento, né? São Bento Sapucaí é uma cidadezinha pequena, continua sendo bonita, gostosa, acolhedora, como foi eleita agora em 2024, né? Naquela oportunidade não era diferente, era até mais simples, né? As coisas vão se ajeitando, vão crescendo, vão acontecendo, mas naquela oportunidade nos reunimos e achamos por bem fazer um enfrentamento. Nós tínhamos que mudar. Por conta dessa movimentação a nível nacional, e nós começamos a reorganizar o partido novamente na cidade, né? Começamos com um pequeno núcleo, fazendo os debates, seja a nível nacional como a nível municipal. A gente achou que era importante o partido se organizar no sentido de ter uma atuação. Nós vivíamos um momento no município bem tumultuado por conta da gestão na época, né, que não atendia, vamos dizer, de certa forma, os anseios, né, da nossa comunidade. Tínhamos saído naquela oportunidade também de uma recente passagem por um governo que nos deixou algumas marcas negativas. Houve cassação, né, de prefeito, houve algum outro
outro executivo, algum outro mandatário que teve dificuldade de fazer um bom governo, talvez por não conhecer a máquina pública. E aí nós formamos o partido resolveu ter essa participação. Quando nós participamos, lançando, né, o Geraldo como candidato a prefeito, e nós com vários candidatos a vereadores, onde o partido elegeu, né, 4 vereadores, né? E então foi um momento assim realmente muito importante, né, da nossa participação do partido na cidade. A gente trabalhou aí com a administração do PT aqui em São Bento, e foi na era do Geraldo Maceto, grande Geraldo, foi uma pessoa que deixa saudades até hoje. E a administração foi uma coisa bem bacana, foi bem ativa no nosso período aqui. Eu diria o seguinte, que nesse momento áudio nosso aí da década de 2000, a gente tem assim destacar, né, a grande contribuição que o partido deu. Ele trouxe uma nova maneira de gestão para a cidade, né? Um mandato participativo, né? Onde a comunidade teve um mandato, vamos dizer assim, realmente real. Haja visto que, inclusive, né, nos primeiros 6 meses do mandato do Geraldo, todo o secretariado foram todos voluntários, né? Ninguém recebeu salário nenhum, né? E foi dado, né, por exemplo, um foco principalmente para reestruturar a cidade de maneira que ela pudesse ter um crescimento também econômico sustentável. Em 2000, quando eu me lancei candidato a vereador pelo PT, o Geraldo me motivou bastante, assim como os demais candidatos naquela oportunidade. E o Geraldo falou assim: Gustavo, você tem um potencial bacana, né? Vai ser eleito nosso vereador. E eu acabei, as eleições passaram, nós vencemos as eleições através do executivo, né? O Geraldo foi eleito e eu não, eu fiquei, eu acho que na segunda suplência. Aí o Geraldo pensou, né? Puxa vida, eu acho que o Gustavo, então o Gustavão, pode participar com a gente do governo. E o Ildefonso era o vice, né? A coligação PT-PSDB. Aí ele chamou o vice dele então, que era o Ildefonso, e conversaram e falaram: não, vamos colocar o Gustavo como secretário de saúde aqui em São Bento. Aí nós iniciamos uma atividade, né? Já no início do governo, desde o primeiro dia, nós iniciamos aí uma atividade bastante intensa na saúde pública aqui de São Bento. Trabalhamos muito, bastante, e como trabalhamos. Implantamos alguns programas de saúde aqui no município bem bacana, né? Nosso sistema de imunização, né, de vacinação, era bem baixo naquela oportunidade. Nós trabalhamos para fortalecer a imunidade da cidade, né, da população. Implantamos o programa de saúde da família, dentistas na comunidade rural, né, serviço de odontologia. Trabalhamos muito. Acabo me deparando com algumas pessoas que lembram: ô Gustavão, você vai ser candidato? Eu falei: não vou ser candidato a nada. Não, porque naquela época a saúde, quando você trabalhava, era bacana, era algo que valia a pena a gente chegar lá, era bem atendido por você dava uma atenção bacana. Mas não acho que a questão não é nem falar de mim, era realmente o governo que deixou essa marca, porque a gente se esforçava muito, não que hoje as administrações atuais não se esforcem para isso, mas talvez não tinha o coração na mão para doar enquanto atividade pública, né? Enquanto você exercer realmente a função pública. A função pública é uma coisa que dava gosto a gente fazer. A gente fazia realmente com o coração. A melhoria das vias municipais, por exemplo, o acesso aos principais pontos turísticos. Até então, a Pedra do Baú era muito conhecida como sendo de Campos do Jordão, né? Até porque os acessos por via Campos do Jordão era muito melhor. Então, o que a cidade focou? Focou em melhorar. E isso trouxe, por exemplo, grande desenvolvimento. A gente toma como exemplo, né, onde está a Pedra do Baú, que é o Paiol Grande. Os moradores viviam praticamente só da agricultura, e aquela agricultura que produzia
e era vendido via atravessadores, né? Enquanto que, dando essa nova, né, perspectiva para os moradores, eles começaram a eles mesmos gerenciar, principalmente agora, os novos empreendimentos, que são as pousadas, pequenas pousadas, acolhimento. O que ficou de fato e que até hoje é bem lembrado, porque está na atualidade, fazendo as coisas acontecerem ainda, é o Programa de Saúde da Família. Hoje mudou de nome, né? Estratégia de Saúde da Família. Mas o PSF, quando nós implantamos, que é o médico na comunidade rural, o agente comunitário de saúde, né? O técnico, a enfermeira, trabalhando, indo à casa, atendendo os postinhos das comunidades rurais. Isso aí hoje é uma coisa que é uma marca que ficou do nosso governo, né? E eu falando pela atividade que eu exerci, né? Temos, por exemplo, o bairro do Quilombo, né? Que era um bairro muito rico culturalmente, mas que se encontrava um pouco isolado, né? Então, o que foi feito? Deu também essa melhoria de acesso, criou um centro, que é o artesanato do bairro, né? E valorizou principalmente a cultura local. O bairro do Quilombo, por exemplo, é um dos bairros que recebeu o asfalto, né? O asfalto, a pavimentação asfáltica do bairro do Quilombo, desde a cidade até a vila do bairro do Quilombo, foi feito com recursos próprios do município da época do Geraldo Maceto, né? Da época do PT governando São Bento do Sapucaí. Aquele ranchão de artesanatos, né? O Arte no Quilombo, aquela quadra que tem ao lado, foi feito com recursos do PT, através de emenda parlamentar, mas que o prefeito então tinha o poder e a decisão de destinar para algum lugar do município. E então, naquela oportunidade, o prefeito municipal, Geraldo Maceto, indicou que fosse feito lá no bairro do Quilombo. Esse governo foi marcado, então, por vários aspectos importantes. Um deles, o econômico, melhorando, por exemplo, as condições de infraestrutura do município, a participação, as melhorias, por exemplo, a questão ambientais, né? Nós tínhamos até então no município, né, o lixão. Aí se criou o primeiro centro de reciclagem dentro do município. A educação foi principalmente focado numa educação inclusiva. O município, em relação à educação, diferente do que aconteceu comigo, começou a proporcionar meios, né, para que os estudantes, principalmente universitários, tivessem acesso às universidades no entorno, como as de Taubaté. Foi dado um foco muito grande de incentivo aos jovens que prestavam vestibulares, principalmente para universidades federais, né, dando aquela condição, aquele apoio, né. Então foi assim uma gestão voltada principalmente pensando na pessoa, porque sempre tinha como mente o seguinte: primeiro o município tem que ser bom para quem mora, para poder acolher bem os que procuram o município. E foi assim, né, no meu modo de ver, foi uma revolução, né, no município. O município cresceu economicamente sem ter, diferentemente de Campos do Jordão, né, que foi assim uma especulação imobiliária muito grande, aquelas pessoas que acabavam, né, de certa forma, de grandes poder aquisitivo, investiam na cidade e sempre trazia mão de obra de fora. E aqui foi o contrário, né? Incentivou o crescimento, mas criando esse protagonismo das pessoas locais e também dando oportunidade para o comércio local crescer. Então a gente viu que o comércio cresceu muito, né? E absorvendo a mão de obra local. Através de quê? Capacitando o pessoal, né? Tendo uma secretaria de turismo atuante, tendo uma secretaria de educação também muito atuante. Então fez assim, quer dizer, se trouxe uma cidade com qualidade de vida para todos e acolher. E isso foi um marco, né? Quer dizer, São Bento começou a se destacar, principalmente através da Secretaria, né, de Turismo, que começou a abrir, vamos dizer, dar uma visibilidade do município para outras regiões, explorando principalmente os esportes radicais. E naquela oportunidade nós fizemos isso, né? Nós tínhamos bastante atenção para os mínimos detalhes, né? Principalmente na área que eu atuava, que é a área de promoção social e saúde. Eu
conheci muita coisa da saúde. A legislação tinha na ponta da língua, né? A Lei 8.080, a lei orgânica do Sistema Único de Saúde. Eu tinha que ter isso na ponta da língua para poder saber o que fazer e como fazer, e outras legislações complementares, né? Mas eu estou falando de coisas aqui bem que não é o dia a dia da população, né? O dia a dia da população é viver os momentos que podem ou não influenciar diretamente na qualidade de vida, né? E aquela oportunidade a gente atuava bastante nisso. Eu acho que a gente tinha bastante cuidado, né? Zeladoria, de fato, para fazer as coisas acontecerem. A gente se preocupava bastante. O Geraldo era uma pessoa, parecia que ele tinha ali uma batuta, né? Ele era o maestro mesmo. E fazia, e o Gustavo, como secretário de saúde, os outros secretários atuavam conforme o prefeito ia conduzindo, né? Conduzindo a cidade. Por isso que a gente precisa pensar hoje, futuramente e etc. Essa segunda fase do partido foi uma fase áurea, né? Por conta que tivemos uma gestão, né? Uma participação muito atuante do partido, seja na gestão, na parte administrativa, quanto legislativa, né? Vivenciamos esse momento, né, importante da nossa cidade. Aí nós não conseguimos, né, dar sequência, infelizmente, né, não fizemos o sucessor, mas assim, eu diria que foi um pontapé inicial, principalmente para o município, né, nesse desenvolvimento, nesse crescimento. Depois, com o tempo, né, nós tivemos aí esse momento, né, muito triste, que a gente também tem de registrar, que foi, né, o falecimento do nosso companheiro aí, Geraldo, né. Com isso, sem dúvida, né, que houve, não diria um desânimo, mas acabou se perdendo um pouco essa articulação que tínhamos, né, nesse período aí, né. Mas, mas aquela sementinha continuava, né, o diretório foi por um período, né, depois até por conta de questões burocráticas mesmo, que acabou, de certa forma, se desativando, né. Mas, assim, se formou muitas pessoas e agora a gente está vendo aí que está ressurgindo novamente, mas graças também a essa semente que foi plantada lá no passado. Juntando os filiados das primeiras fases também, hoje o São Bento deve ter aproximadamente uns 120 filiados, talvez seja o partido com mais filiados, né, por essa característica, né. Alguns se filiaram e, enfim, já não estão tão interessados, mas muitos, assim, apesar desse suposto apagamento do partido por um certo tempo, eu entrei em contato e a pessoa, não, eu continuo petista até morrer, não quero ser desfiliada, não, eu quero continuar, e enfim, isso é uma coisa também que nos enche de esperança, mas a gente precisa continuar crescendo. Eu acho que nessa última fase, talvez a gente tenha posto uns 35 filiados mais recentes dessas pessoas aí dessa nova leva, né? E a gente espera continuar crescendo para daqui a 4 anos, para daqui a 8 anos, e tudo sempre está cada vez mais forte, com mais realizações na cidade que não se limitem a concorrer a cargos.